meus amores! Boa noite, boa noite! Estamos aqui com a aula número 2 do nosso Socorro Matemática Básica, né? O SOS Matemática Básica. Galera, já está dizendo o próprio nome, matemática básica é o básico mesmo. Muita gente me pergunta, professor, é que eu sei as fórmulas de estatística, de matemática financeira, mas quando chega em determinadas contas, eu não evoluo. Matemática básica. Às vezes você tem o entendimento do que é arranjo, combinação, permutação, mas tem que fazer uma continha de divisão e se atrapalha. Às vezes você vai pegar uma questão de matemática financeira e tem que fazer uma continha de subtração e se atrapalha. Então, dias 5 e 6 vai ter o nosso evento aqui, vai ser imperdível. Vai ser imperdível. E dias 5 e 6 e 7, a gente vai estender, vai ter a promoção do nosso curso Matemática do Zero Aprovação e Raciocínio Lógico do Zero Aprovação, galera. Vai ser só um néctar. Então, vamos embora que eu separei aí pra gente questõezinhas bem legais. Vem comigo. Veja, essa questãozinha foi agora, domingo passado, da Banca Avança São Paulo. Observe a operação. Após realizar a subtração, qual é a soma dos algarismos do resultado obtido? Vamos lá. Você olha já para essa conta e sabe que tem que fazer um monte de cortes, ficar pedindo emprestado ou emprestado da desgraça. Se você olhar aqui, o de baixo, o 6, é maior que o de cima. Aí você vai naquela coisa que vai olhar o 4 como 14, aí vai olhar o próximo. É loucura. Como é que você vai pensar isso aqui? Você vai fazer a conta de baixo para cima. Vamos lá. Você sabe que esse 6, em relação ao 4, é maior. Então, você não vai olhar o 4 como 4, e sim o 4 como 14. Você vai fazer assim, ó. 6 para chegar em 14. Falta 8. Falta 8. E aí, como você olhou o de cima lá, como quem? Como 14, você vai pegar esse próximo aqui, ó, e vai acrescentar uma unidade nele. Esse 2 vai virar 3. E aí você percebe que o quê? Que continua esse de baixo sendo maior que o de cima. Você vai olhar esse 1 aqui como 11, né? Então, 3 para chegar em 11 falta quanto? Falta 8. Você vai pegar esse próximo, adicionar uma unidade. Ele vai virar quanto? 2. Essa conta aí dá para fazer tranquila, né? Até porque esse carinha aqui, ó, de baixo, ele é menor que o de cima. Então você vai fazer a conta normal. 3 menos 2, 1. Não vou precisar adicionar uma unidade aqui. Por quê? Porque no passo anterior, eu não precisei o quê? Olhar o de cima lá, por exemplo, como 13, né? Então, eu vou fazer, ó, 3 para virar quem aqui? O 0 eu vou olhar como 10, né? 3 para virar 10, falta 7. E aí, ó, esse 4 vira 5. 5 para virar 10, falta 5. Aí esse 7 aumenta uma unidade, fica 8. 8 para chegar em 10, falta 2. Aí aqui eu adiciono uma unidade, né? Fica 2. Aí beleza, essa conta tá de boa, ó. 2 menos 2, 0. Qual é o resultado disso aí? 257.188. Ele quer a soma dos algarismos, ó. 2 mais 5 mais 7 mais 1 mais 8 mais 8. 2 mais 5, 7, 14, 15, 23 com 8.
31. 31 aí, ó, letra C de quê? De casa. Letra C de casa. Beleza pura? Só alegria. Aí chega lá, ó, na hora de sua prova e aparece isso aqui, ó. 34.568 menos 18.489. Esse cara aqui, ó, de baixo, ele é maior que o de cima, né? Então você não vai olhar o 8 como 8, você vai olhar como 18, né? 9 para chegar em 18. Falta 9. Você adiciona uma unidade aqui, ó, esse 8 vira 9. 9 para chegar em 16. Falta 7. Aí esse 4 aqui, ó, aumenta a unidade, fica 5. Aqui dá para fazer a conta normal. 5 menos 5. 0. Você não vai precisar adicionar uma unidade aqui, né? Porque a conta anterior a gente fez a conta normal. Mas você vai olhar o 4 como 14, né? 8 aqui para chegar em 14, falta quanto? 6. Esse cara vira 2. Vai ficar quem? 3 menos 2 vai ficar quem, gente? Vai ficar 1. Então vai ficar quem? 16.000 e quanto? E 79. Beleza pura? Só alegria. Então, faça a continha assim e lá no curso a gente mostra tudo isso. Vamos embora. Questão 2, ó. Durante uma feira de matemática, um aluno precisou resolver a seguinte expressão para liberar a próxima etapa de um jogo educativo. Qual o valor obtido pelo aluno? Galera, você tem uma expressão numérica aí. Sempre você começa a resolver pelas operações mais complexas. Potenciação e radiciação. Depois, multiplicação, divisão e, por último, adição e subtração. Então, vamos lá. Ó, π elevado a zero. Π elevado a zero, todo número diferente de zero elevado a zero é 1. E raiz quadrada de 256. A gente ensina lá no curso a fazer em segundos. Raízes quadradas de números quadrados perfeitos. Por exemplo, ó, você despreza aqui o penúltimo. E aí faz assim, ó. Sempre do lado direito, quando o cara não tem raiz exata, você repete ele. Esse que está desse lado, se tiver raiz exata, você calcula. Se não tiver, você pega o cara abaixo dele, mais próximo, que tem raiz exata, o 1. E quem é raiz de 1? 1. Então aqui dá quanto? 16. Se fosse, por exemplo, raiz quadrada de 1024, despreza o penúltimo. Raiz quadrada de 4, 2. Se não tivesse raiz, repetia. E agora eu vou calcular a raiz quadrada de 10. Ó, do lado esquerdo, quem não tem raiz exata, pega o mais próximo abaixo dele que tem, o 9. Quem é raiz quadrada de 9? 3. 32 vezes 32 dá quanto? 1024. Se fosse raiz quadrada de 625, despreza o penúltimo. Do lado direito, 5 tem raiz exata? Não. Se não tem, repito. Se tiver, calcula. Do lado esquerdo, o 6 tem raiz quadrada exata? Não. Se tiver, você calculava. Pessoal, e se não tiver, o mais próximo abaixo dele que tem raiz? O 4. Raiz quadrada de 4? 2. Então aqui vai ficar assim, gente. Ó, se ligue. 0,625 vezes... Quanto deu o resultado da raiz? 16.
mais 48 dividido por 5, mais, quem é π elevado a zero? 1. Ó, multiplicação e divisão tem a mesma força, só que você resolve quem aparece primeiro, ó. Você vai resolver isso aqui. Para quem tem dificuldade de fazer conta chata, a gente ensinou uma técnica, gente, que é o dobrou meiô. Um você dobra e o outro você calcula a metade. Por exemplo, ó, se eu dobrar esse, isso aqui vai ficar quanto? 1,25. E se eu dividir por 2 esse fica 8. A conta ainda tá chata. Dobre 1,25 vira 2,5. Esse calcula a metade. Fica 4. Ei, a conta já tá boa aqui, não tá? Porque quem é 2,5 vezes 4 dá 10. Então, esse produto aqui dá 10. Se você quisesse continuar, dobre esse. Esse fica 5. Esse calcula a metade. 2. Tá vendo? 5 vezes 2, que dá 10. Mais 48 dividido por 5, mais 1. Galera, entre a soma e a divisão eu resolvo primeiro. Vai ficar assim, ó. 10 mais. Como é que eu divido por 5 de cabeça? Quem é meu aluno já sabe. Quando eu quero dividir por 5 de cabeça, é só dobrar esse cara e voltar uma casa. Quem é o dobro de 48? 96, ó. Volta uma casa. 9,6. Isso mais 1. Pronto. Agora ficou facinho, facinho, molinho, molinho, ó. 10 mais 9,6. 19,6 mais 1. 20,6. Letra B. Gente, isso é matemática básica. Questão 3. Em uma campanha de arrecadação de livros, uma biblioteca recebeu uma grande quantidade de exemplares para distribuir. A biblioteca enviou 4/9 dos livros para uma escola municipal. Dos livros que sobraram, enviou 2/5 para um projeto de leitura comunitária. Os 27 livros restantes permaneceram na biblioteca. Quantos livros foram enviados para o projeto de leitura? Por exemplo, no meu curso, frações, a gente quando vai resolver, a gente resolve de 3 maneiras. E eu sempre digo para os alunos, olha, essas questões que diz, fez tanto, depois tanto da sobra, desenhe. Ó, 4/9 é porque você tem 9 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partes. E das 9, você pega 4. Isso aqui, ó, é quem? É M. A escola municipal. 4/9. Você pegou 4 partes de 9. Dos que sobraram, ó, sobraram essas. Dos que sobraram, 2/5 foi para um projeto comunitário. E sobraram 5 partes. Só que eu vou pegar 2 partes de 5 para a leitura comunitária. 1, 2. E aí ele diz, isso aqui é o quê? Para um projeto de leitura comunitária, LC. E os 27 livros restantes, gente, isso aqui foi o que restou, ó. Os 27 permaneceram na biblioteca. Perceba que você tem 27 aqui para 3 partes. Então é porque cada parte vale quanto? Vale 9, ó. 9, ó. Todo mundo aqui é 9, gente, olha. Porque a ideia de fração é pegar o todo e dividir em partes iguais. Aí, galera, olha o que ele pede.
quantos livros foram enviados para o projeto de leitura comunitário? Ó, leitura comunitário é isso aqui, ó. Quantas partes tem aí? 9 mais 9, quantas? 18. Resposta, letra C. Tá vendo? Tem dois tipos de questões de frações muito cobrados. Eu vou mostrar agora esse outro. Ó esse. Esse é diferente, veja, ó. Um projeto de lei foi analisado por uma comissão. Sabe-se que 1/3 do tempo total foi destinado à leitura. E 2/5 do tempo não é do resto, é do mesmo tempo. E 2/5 foi para debates. E o restante foi usado para a votação final. Qual a fração do tempo total foi dedicada à votação? Galera, é só você somar esses dois. E o que restar para chegar no todo, em um inteiro, é o restante. Porque 1/3 leitura, 2/5 debates. Quando você soma, o que é que vai acontecer? Eu vou ver quanto já tenho do todo. O que resta é exatamente o que foi dedicado à votação. Como é que eu somo frações com denominadores diferentes? Pode tirar o MMC, pode igualar, tá? Deixar todo mundo igual aqui, mas outra maneira que você pode fazer, gente, é aplicar o método do peixinho. Você vai desenhar um peixinho, ó. Ó. 3 vezes 5, multiplica, 15. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 2, 6. Então, ó, aqui 5, aqui 6, ó, né? Para somar, 5 mais 6, quanto? 11. Isso quer dizer que, somando os dois, de 15 partes, eu já peguei quantas? 11. Lembra, eu fiz isso, ó. Desenhei o peixinho, ó. 3 vezes 5, 15. Cruzei. 5 vezes 1, 5. Cruzei. 3 vezes 2, 6. Né? Para somar, 5 mais 6, 11. 11 sobre 15. Falta quanto? É só pegar 15 menos 11, né? Falta quem? 4 partes, né? Ou seja, falta quem? 4 de 15. Isso foi o que foi dedicado a quem? A votação. 4 sobre 15, ó. Letra A. Tá vendo, galera? Show de bola? E, galera, olhe como o método do dobrou meio é importante. Questão da Fundatec, ó. Durante uma viagem de carro entre duas pequenas cidades históricas do interior de Santa Catarina, um motorista percorreu todo o trajeto em 5 horas e 30 minutos, mantendo uma velocidade média de 72 km por hora. No dia seguinte, ele refaz o mesmo percurso, só que agora com a velocidade média de 99 km por hora. Devido ao menor tráfego, né, e as condições climáticas. Considerando que a distância total é a mesma nos 2 dias, qual será o tempo de viagem em horas no segundo dia? Veja, eu estou relacionando aqui, ó, tempo e velocidade. Como ele quer o tempo em horas, vamos deixar isso aqui tudo em horas. O que é 5 horas e 30 minutos? 5 horas, 30 minutos é 0,5 hora. Né? A metade de 1 hora, a metade de 1 é meio. 5 mais meio? 5,5. Então veja, ó. Com a velocidade de 72 km por hora,
né, a velocidade. Vou botar aqui. Ó, com a velocidade de 72 km por hora, o tempo foi de quem? De 5,5 horas. Com a velocidade média de quanto? 99, qual vai ser o tempo? Pronto. Aí a galera já vai lá e faz assim, ó. Cruz credo. Tem que olhar se é diretamente ou inversamente. Galera, se eu aumento a velocidade, eu vou gastar menos tempo. Concorda, galera? Ó, se eu tenho uma velocidade maior, eu vou gastar menos tempo. Um aumenta, o outro diminui. Então a regra de 3, ela é o quê? Inversa. Ó, quando a regra de 3 é inversa, ó, você vai multiplicar assim, ó. Ó. Professor, e se fosse direta? Aí você fazia o cruz credo. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui, ó. X vezes 99 igual a 5,5 vezes 72. Ó, se você quisesse fazer essa conta, tem várias maneiras, tá? 5,5 vezes 72. Bora usar o dobro meio? Dobre esse. O dobro de 5,5. 11. Esse aqui divida por 2, dá 36. Essa conta é uma conta fácil, mas se você quisesse continuar, dobre, esse fica 22. E esse? 18. Dobre, esse fica quanto? 44. Esse a metade, 9, olha. 44 vezes 9 é conta fácil. 9 vezes 4, 36, vai a 3. 9 vezes 4, 36 e 3. Dá quanto? 99x igual a quem? 396. Quem é x? É só passar o 99 dividindo, ó. 396 dividido por 99 dá quanto? 4. Gente, você tem várias maneiras. Por exemplo, 72 vezes 5,5, você podia fazer 72 vezes 5, 72 vezes meio e depois somar. Tá vendo? Show de bola, galera! Gente, é isso. Quem não tá inscrito no canal, se inscreva. Quero ver, viu, os comentários. Gente, não custa nada você comentar, você dar o like, porque quanto mais curtida a gente tem, mais o nosso canal ele é indicado. Então, eu não quero pix de ninguém. Deixa o like aí, curte e compartilha. Beijão, Deus abençoe. Fui.